Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que você está, irmão? Tudo bem com você aí? Você está vivo aí? Amém? Aleluia. Crianças podem ir? Já sejam abençoadas em nome de Jesus e podem partir debaixo da bênção. Lá para o espaço. Hoje, o pessoal da mídia falou, pastor, qual é o tema? Eu falei, não tem tema hoje. Como é que vai ser isso? Eu não sei. Semana passada, a gente compartilhou com você uma palavra, uma pena, tivemos pane na nossa mídia e não conseguimos filmar a palavra. Eu queria tanto que aquela palavra fosse publicada para gerar o caos aí no pessoal, mas enfim, não foi possível, né? Falei, mas a gente falou sobre Estevão. E o interessante é que Atos 6 nos fala que era preciso levantar pessoas para a diaconia, para o serviço. E a Bíblia diz que foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo, cheios de graça e cheios de sabedoria. Entre esses estava um homem chamado Estevão. E ele começa então a servir na igreja. Mas a Bíblia diz que ele não para por ali, e eu quero retomar isso aqui antes da gente entrar naquilo que queremos falar hoje. Ele não fica naquele mesmo lugar, ele vai além. O Espírito o move a ir além daquilo para o qual ele fora comissionado naquele momento. O servir as viúvas. A gente começa a ler o texto e daqui a pouco percebe-se que Estevão está pregando, que Estevão está sendo usado por Deus, que Estevão é canal de sinais, de prodígios e maravilhas, que Estevão começa a atrair a atenção das pessoas, tamanha graça que estava sobre ele. E essa graça de Deus na vida de Estevão faz com que as multidões sejam tocadas. Mas também essa graça sobre a vida dele, essa unção e esse poder levantam oposição. E é isso que nós precisamos olhar, queridos, com relação à nossa vida na presença do Senhor. Temos aqui na nossa comunidade irmãos, irmãs, envolvidos em várias áreas. Temos gente aqui da mídia, temos gente na música, temos gente aqui que fica na parte da organização, da recepção de pessoas, pessoas que estão também lá com as crianças. E temos pessoas que até o momento só vêm aqui, frequentam uma célula e pararam por aí. Mas o que o texto de Atos 6, Atos 7 e Atos 8 nos faz perceber é que se nós nos dispusermos para Deus, Ele vai nos usar. Se houver no nosso coração uma abertura para o agir do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos usar. Falando numa aula da CD semana passada, semana retrasada, eu compartilhei com eles sobre a visão que Reinhard Bonk teve sobre a África. Um pregador alemão que queria pregar o Evangelho na África. E aqueles que fizeram a CD, passaram por essa aula, viram que ele chega na África e começa a pregar. 4, 5 pessoas paravam para ouvir a mensagem que ele tinha para trazer. Mas com o tempo de 5, foi aumentando um pouco mais, aumentando, a ponto de reunir 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil pessoas,
até que chegou um ponto no qual 600.000 pessoas reuniam para ouvir a mensagem do Evangelho através da vida do pastor, do evangelista Reinhard Bonk. Mas o que moveu aquele homem a perseverar diante dos desafios que estavam diante dele foi uma visão. O Senhor lhe deu uma visão e ele viu a África lavada pelo sangue de Jesus. Ele viu uma África redimida. Ele viu uma África alcançada. Ele viu uma África transformada. Ele viu uma África marcada pelo poder de Deus. E mesmo quando as coisas não aconteciam, ele continuava e se dispunha para Deus poder usar a sua vida. Até que Deus começou a fazer curas. Até que Deus começou a derramar o seu espírito sobre aquelas pessoas. Até que Deus começou a salvar centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. Estevão se dispôs e o Senhor o usou. E isso atraiu a atenção das pessoas que chegaram a ele para receber de Deus. Mas também chamou a atenção de pessoas que chegaram a ele para questioná-lo, para contrariá-lo, para contradizê-lo, para se oporem à obra que ele estava fazendo. E eu não vou desenvolver essa palavra aqui hoje, mas eu quero voltar para um texto lá de Gênesis, para a gente poder perceber algumas coisas que estão acontecendo e que muitas vezes pode passar despercebido de nós. O primeiro texto é Gênesis 6, verso 5. Gênesis 6, 5. Contudo, vou ler na versão King James. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Toda a motivação das ideias que proviam das suas entranhas, do seu interior, da sua mente, era sempre e somente inclinada à prática do mal. Todos nós já vimos aqui, quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida dentro dele. E o homem se tornou alma vivente. E esse homem, como alma vivente, gozava da liberdade e do relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus sem problema, sem dificuldade. Ele não tinha medo, ele não tinha nenhum tipo de receio. Era uma relação tranquila, pura, honesta. Deus vinha, diz a Bíblia, para falar com o homem. O homem exercia governo sobre a terra, dominava sobre todas as coisas. O homem não tinha medo da criação, o homem não tinha medo da natureza, o homem governava. Mas um dia esse homem rompeu com Deus, quebrou a aliança, entrou num estado de inimizade. E esta inimizade começou a criar no homem uma pendência, que o texto fala para nós aqui, é uma inclinação à prática do mal. Toda a motivação, toda a ideia, todo o desejo, tudo aquilo que ele começou a realizar a partir de então, era inclinado ao mal, não ao bem. Porque uma vez rompido com Deus, nós nos afastamos do bem por excelência, do amor por excelência. O amor sem Deus é egoísta. O amor sem Deus
é voltado para mim, ou quando é voltado para o outro, é porque eu tenho ainda alguma outra questão por trás para tentar assim ajudar o outro. Não é simplesmente por amar. Rompido com Deus, o homem rompe com si mesmo. E ele começa a se degradar. Rompido com Deus, o homem rompe com o homem. E aí começa a se matar, a se agredir, a violar, a roubar, a destruir o outro. Rompido com Deus, o homem não tem paz. E ele então vive uma vida de angústia, porque como viver em paz, rompido com aquele que é a paz? Então o homem procura subterfúgios, ele procura meios de saciar o vazio que ficou no seu interior, no vácuo que ficou no seu coração, quando ele rompeu com Deus. Ele tenta correr para um lado, ele tenta correr para outro, e ele começa a inventar meios para tentar suprir a ausência que é dentro dele. Mas no final da história, ele corre, ele busca, ele quer tanto saciar aquele vazio, que no final das contas ele percebe que nada é possível, nada pode preencher o vazio, o vácuo que há no seu interior. O texto de Gênesis 6 é um texto pré-dilúvio. Deus vai achar um homem chamado Noé, e a Bíblia diz que Noé vai achar graça diante de Deus. Mas eu quero ir para outro texto agora. Romanos, capítulo 1, verso 30. Na verdade, vamos ler do 29 ao 31. Romanos 1, 29 a 31. Então tornaram-se cheios de toda injustiça, de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados. Lembra quando você vai no rodízio? Você diz assim, meu Deus, vou dormir em pé hoje que eu não dobro. É assim mesmo, que você empanturrou, ficou cheio. Chega em casa, não dá nem vontade de jantar mais. Só alguns, mas enfim. Né? Mas você comeu tanto que você não tem nem vontade de jantar mais em casa. Você está empanturrado. E o texto diz, estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Uma outra tradução diz que são inventores de males, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Isso é o resultado de um homem rompido com Deus, de um homem desconectado com o Criador, de um homem que perdeu o vínculo com o Pai. E quando falamos semana passada sobre a fala de Estevão, de modo que ele denuncia aqueles que o acusam, eles o acusam de blasfêmia, eles o acusam de transgredir a lei, eles o acusam de falar contra o ícone de Israel, que era Moisés, o grande libertador, o grande legislador, o homem que foi o canal de Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio. Quando eles acusam Estevão, Estevão então começa a derrubar as narrativas deles, com a própria palavra dizendo que na verdade não era ele quem fazia aquilo, mas sim eles. Diz a Bíblia para nós então, capítulo 7, que eles não suportam Estevão falando e tapam os seus ouvidos. E começam a gritar. E pegam pedras para apedrejá-lo. E o capítulo 8, verso 1 diz que havia um jovem que aprovava aquele ato. E o nome dele era Saulo.
Ele não sabia ainda, mas seria levantado por Deus para impactar nações. Ele não sabia ainda, mas seria instrumento de Deus para impactar a tua vida e a minha. Porque os escritos dele, inspirados pelo Espírito Santo, ainda nos impactam hoje e vão impactar durante muito tempo, muitos séculos, até que o Senhor venha. Ou talvez um pouco menos, se o Senhor voltar antes. Mas por que não suportam ouvir aquilo que Estevão estava falando? Porque estavam impregnados. E muitas vezes, amados, nós estamos olhando o que está acontecendo hoje e vemos pessoas impregnadas, mas tendemos a olhar pessoas impregnadas de ideologias. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o pecado que empanturra o homem. O homem rompido de Deus tornou-se um receptáculo para o pecado. O homem longe de Deus tornou-se aberto para tudo aquilo que não procede de Deus. E é por isso que esse homem, se naquele tempo Paulo já caracteriza o homem daquela forma, imagine hoje, porque quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais o homem se entrega à dissolução. Mas o homem se entrega às práticas do pecado. Ocorre que vivemos um tempo em que não se usa mais o termo pecado. Porque na verdade o homem quer tanta distância de Deus, que todo termo que possa parecer linkado a ele, deve ser esquecido ou deixado de lado. Mas a verdade é que o homem está perdido. A verdade é que o homem precisa de Deus. A verdade é que há um buraco no interior do ser humano e ele está desesperado, buscando suprir esse vazio. Então ele corre para os estádios, ele levanta times para poderem tomar o lugar de Deus na sua vida. E não basta, ele corre para as casas de show, e ele vai ouvir os cantores, e ele busca preencher o vazio, idolatrando aquelas pessoas, e no final não dá para preencher. E eles buscam nos vícios os mais variados, e no final da noite ou no dia seguinte o que sobra é uma dor de cabeça terrível, é um mal-estar, é uma ressaca que toma conta, e o vazio continua ali, e ele corre para lá e para cá, daqui a colar, na expectativa de mudar essa situação, e nada acontece. Quando nós, queridos, temos uma mentalidade do reino de Deus, como Estevão tinha, ele entendeu que cheio do Espírito Santo, não era para ele apenas ficar no âmbito da comunidade, servindo. Ele ia servir na comunidade, ele ia ajudar as pessoas que precisavam ser ajudadas, ele ia socorrer aqueles que precisavam ser socorridos, mas também ele precisava buscar aqueles que estavam perdidos, ele também precisava anunciar para aqueles que estavam em trevas, que a luz já havia chegado, que o Pai já havia enviado o socorro do alto, que o Pai já havia olhado para a condição do homem e enviado para ele tudo o que ele precisava, na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Estevão então não se contenta em ficar daquela condição, e ele vai anunciar. Mas aqueles homens estão tão cheios de malignidade que a palavra que ele ministra gera ódio no coração deles. Eles o odeiam. Mas o fato deles odiarem Estevão não o impede de anunciar-lhes a graça, não o impede de anunciar-lhes o amor, não impede de anunciar-lhes a bondade de Deus, não impede de anunciar-lhes a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A mensagem de domingo passado tinha um tema, o cristão, um extremista, e eu dei para você a razão desse tema, e na verdade isso se agrava cada vez mais conforme o
tempo vai passando. Mas isso, queridos, não é para que a gente se esconda no ambiente do prédio da igreja. Isso não é para que a gente se esconda no deserto, num mosteiro ou numa caverna. Isso não é para que a gente esconda a nossa identidade. Na verdade, amados, o Senhor Jesus disse aos discípulos: levantem os olhos, contemplem, o campo está preparado para a colheita. É tempo de colher, é tempo de cegar, o campo está preparado, a colheita está pronta. Precisamos de segadores. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, para nós é que em tempos difíceis como este, precisamos de homens e mulheres de Deus que entenderam que o seu chamado vai além de chegar numa noite como essa, se assentar numa cadeira, levantar as mãos e dizer amém. O que a palavra de Deus nos desafia é que precisamos de homens e mulheres imbuídos de um chamado, imbuídos de uma convicção, com uma visão clara daquilo que Deus quer fazer. Homens e mulheres cheios do Espírito, cheios de graça e sabedoria. Homens e mulheres cujo coração está disponível para que Deus faça o que precisa ser feito. Porque na verdade o mundo está em trevas, na verdade as pessoas estão perdidas, elas estão aí fazendo aquela cara de paisagem, como se tudo estivesse bem. Elas vão para a rede social e batem a foto com aquele sorriso bonito, dizendo está tudo ótimo, mas tem um buraco do tamanho de um cânion no seu coração. Há um vazio enorme dentro delas. Elas estão fazendo aquele rosto de que está tudo bem, mas na verdade não está. Estão perdidas, estão sem esperança, estão sem direção, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem nem quem são. Eu acredito que você saiba quem você é. Como assim, pastor? Sim. Você não pode ter dúvida de quem você é, meu irmão. A Bíblia diz que um dia você e eu estávamos em trevas. A Bíblia diz que um dia você e eu estávamos desligados de Deus, éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que um dia você e eu estávamos fadados à perdição eterna. A Bíblia diz que um dia você e eu estávamos acorrentados do pecado. A Bíblia diz que um dia você e eu éramos escravos das nossas vontades, escravos do pecado. Vivíamos em trevas, vivíamos como quem respira, mas estávamos mortos. Mas aí a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus, com graça e amor, o Evangelho nos foi anunciado, o Espírito Santo quebrantou nossos corações, fomos convencidos, tomamos a decisão, fizemos a boa confissão: eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida a Ele, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, eu creio que Ele foi assunto aos céus, e eu creio que Ele voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que Ele foi preparar lugar, e quando estiver pronto Ele volta para buscar a gente. Um dia estávamos perdidos, mas pela graça de Deus, o amor de Deus nos alcançou, e ao receber a Jesus Cristo, recebemos o direito, a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Em outras palavras, Deus olhou para nós perdidos e disse: vou adotar vocês, vou receber vocês na minha família, vou levar vocês para minha casa, vou dar uma herança para vocês, vou mudar a história de vocês, vou dar uma nova história para vocês através da vida do meu filho. Foi assim que Ele fez conosco. Mas ao fazer isso conosco, Ele não fez para que a gente se refugiasse na presença dEle, chegasse aqui e dissesse que bom é estar aqui. Tem uma canção que diz: que doce é estar em tua presença. É tão bom estar na presença do Senhor. Mas Ele não fez isso apenas para que a gente pudesse estar na sua presença. Ele fez isso conosco para que, uma vez transformados, uma vez membros da família, pudéssemos entender qual é a nossa identidade. A nossa identidade é de filhos. A nossa identidade é de herdeiros, a nossa identidade é de selados com o Espírito Santo da promessa, a nossa identidade é de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a nossa identidade é sacerdócio real, nação santa, pedras vivas. Nós temos uma identidade, sabemos quem somos e sabemos para onde vamos.
Não podemos fazer como Filipe, que há tanto tempo estando com Jesus, de Jesus, que é isso? A gente não sabe para onde o Senhor vai. Jesus, nós também não vimos o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: há tanto tempo estou convosco. Há tanto tempo estou contigo e você ainda não percebeu isso. É porque tem pessoas que ainda estão divagando ainda, tá? Estão ali meio que distraídos. Mas você, querido, mais do que ninguém nessa terra, precisa saber qual é a tua identidade. Isso tem que ser claro para você. Isso tem que ser claro no teu espírito. No teu espírito tem que haver clareza de quem você é. Você não é mais um perdido. Você não é mais alguém que anda longe de Deus. Você não é mais alguém que está rumando para o inferno. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e é co-herdeiro com Jesus Cristo. E é sabedor, e é sabendo quem você é, que você pode apontar o caminho para aqueles que não sabem quem são e nem para onde vão. Nós sabemos o caminho, sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos. Então, amados, nós detemos algo muito importante, detemos um conhecimento. E o conhecimento que nos foi dado é poderoso para transformar aqueles que estão perdidos. Esse conhecimento não pode ficar guardado conosco. É por isso que Estevão, além de servir à mesa, é por isso que Estevão, além de servir as viúvas, ele vai servir ao povo, pregando-lhes o Evangelho, levando-lhes o conhecimento, o conhecimento da salvação, através de Jesus Cristo, o Messias. Nós precisamos levar o conhecimento da salvação para aqueles que não a têm ainda que eles nos odeiem, ainda que em trevas eles não percebam no primeiro momento o que está sendo levado a eles. Mas uma hora, meu irmão, a semente encontra a boa terra. Uma hora a semente encontra a terra na qual ela vai germinar. Um dia o semeador saiu a semear, diz a palavra, e ele lançou a semente, caiu numa terra ruim. E ele lançou de novo, caiu numa terra ruim. E ele lançou de novo numa terra ruim. Mas a palavra, a Bíblia diz que uma parte caiu na boa terra, germinou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. No dia que Estevão estava pregando aquelas pessoas em que ele fora caluniado, no dia em que ele estava ministrando a palavra, aquelas pessoas que não queriam ouvi-lo, e a Bíblia diz que o rosto dele era como um rosto de anjo, e eles rilhavam o dente com ódio, com o coração cheio de ódio. Amados, é assim que vai ser daqui para frente. As pessoas vão olhar para a tua paz, vão olhar para você e não vão suportar. Que paz é essa que ele tem? Que paz é essa que ela tem? Que graça é essa que está sobre ele? Que graça é essa que está sobre ela? Como ele pode ser feliz se eu estou triste? Como ele pode crescer se eu diminuo? Como é que ele pode conquistar se eu não conquisto nada? Elas vão ter raiva. Estão impregnadas pelo mal. Mas isso não impediu Estevão de anunciar-lhes o Evangelho. E dentre aquelas que estavam ali, aquelas pessoas, muitas, a maioria, pegaram em pedras e o apedrejaram. E ali estava alguém chamado Saulo. O Senhor escolhe Saulo, transforma a sua vida, e ele se torna um ganhador de almas tremendo, porque Estevão não deixou a semente guardada dentro de si. Semente não foi feita para ficar guardada, semente foi feita para ser semeada. Deus colocou uma semente em você. O Pai colocou uma semente, a semente do Evangelho. É por isso que precisamos anunciá-lo, porque uma hora chega a boa terra, uma hora vem a colheita de 30, uma hora vem a colheita de 60, uma hora vem a colheita de 100 por um. O que nós não podemos é parar, e Estevão não parou. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orou por eles: Pai, não lhes imputes tal pecado, tem misericórdia deles. E o Pai ouviu.
Levantou Saulo e muitos daqueles que estavam ali foram impactados por meio do evangelho pregado por Paulo, alcançaram a salvação, reconheceram a Jesus Cristo como Salvador, largaram o pecado, largaram a religiosidade e se tornaram novas vidas, novas criações. O evangelho, irmão e irmã, precisa ser anunciado nesse tempo de trevas, nesse tempo em que os homens estão empanturrados do mal. É preciso que se levantem homens e mulheres, eu não sei se é você. Porque talvez você tenha se acostumado. Eu estava vendo algo interessante. Maria e José, todos os anos, subiam a Jerusalém. O dia que você for lá, você vai entender isso, mas eu vou te explicar. Jerusalém fica no alto. Está no monte. É o Monte Sião. Então era prática, todo ano, uma peregrinação a Jerusalém para ir ao templo. Todo ano, José e Maria subiam para adorar. Numa dessas idas, o menino Jesus vai junto. Quando eles voltam para a sua aldeia, para a sua comunidade, e dado momento, Maria se dá conta, cadê o menino? Ontem, a gente estava num lugar, perto de uma rodovia, e tinha um menino lá, conhecido, que o menino deu um pinote, irmãos. Parecia o Zambolt. Pai, mãe, tio, tia, a festa, correndo atrás da criança, ninguém pegava a criança. Ele deu uma volta e o pessoal, eu falei, aleluia, que não foi para a rua. De repente, Jesus some. Maria e José, cadê o menino? E José diz, ué, não está com você, mulher? Não, fala com o vizinho. Maria, José, procura os vizinhos, vocês viram Jesus? Viram o menino? Não, ninguém vê, ninguém sabe. Ninguém tem noção de onde está Jesus. Eles se dão conta, vamos voltar para Jerusalém. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, o menino ficou por lá. E quando chegam lá, Jesus estava em Jerusalém. Mas Jesus não estava em qualquer lugar. Jesus estava no templo, lá junto com os doutores da lei. Um menino de 12 anos conversando com os catedráticos da lei, conversando com os especialistas da palavra, conversando com os homens versados na Bíblia. E quando ele chegou, ele disse, menino, o que você fez? Ele diz assim, eu precisava tratar das coisas do meu pai. Há quanto tempo você entra nesse lugar e volta, e já virou uma tradição para você? Domingo à noite eu vou para o culto. Ou segunda-feira na célula. Ou quarta-feira, aqueles que conseguem vir, ou que querem vir para a quarta do encontro. A gente começa a vir, e se torna uma prática rotineira. E aí a gente vai perdendo a expectativa do novo. A gente vai perdendo a expectativa do sobrenatural. A gente vai perdendo a expectativa do Deus que faz novas todas as coisas. A gente vai perdendo a expectativa do Deus que faz milagres. A gente vai perdendo a expectativa do Deus que move o mundo espiritual. Vamos perdendo a expectativa. Jacó está indo para a casa de Labão, seu tio, deita no deserto, põe uma pedra como travesseiro, e de repente ele tem um sonho, uma visão, uma escada que vem do céu, e os anjos de Deus sobem e descem ali. Ele desespera, ai meu Deus, esta é a casa de Deus. Jacó nem o conhecia ainda. Jacó nem sabia quem era ele, porque o Senhor se revela dizendo assim, eu sou o Deus do teu pai. A história é linda, porque quando Jacó volta, não é mais o Deus de Abraão, nem de Isaac somente, é agora também o Deus de Jacó, é também o Deus de Israel. A volta de Jacó, da casa de Labão, traz uma transformação poderosa. O Deus que era Deus do pai e do avô, agora é Deus dele, porque Deus se revelara. Meu irmão, quando você chega nesse lugar,
Você precisa chegar aqui com a expectativa de que o Pai vai se revelar para você de alguma forma. Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar, vai abrir um portal no mundo espiritual e a presença dele vai chegar aqui. E quando ele chega, meu amado, acontece alguma coisa. E quando ele chega, não é à toa a presença dele. A Bíblia diz que quando Deus se manifesta, nós percebemos a mudança do clima, o ambiente muda, o nosso ser muda, a nossa vida muda, tudo muda quando ele se revela. É impossível, queridos, chegarmos aqui. Ele não está. A não ser que a gente seja mero religioso para vir aqui todo domingo. Porque se chega alguém com fome de Deus, ele se revela. Se chega alguém querendo buscar a Deus, o encontra. Se chega alguém pedindo para ele, recebe. Estevão, ele vai além. Porque ele entendeu a necessidade de um mundo caído. E nós, como igreja, precisamos olhar para esse mundo e para aquilo que está acontecendo hoje, nas mídias, rede social, televisão, olhar para o povo. E entender que esse povo, além de uma ideologia, muitos deles, ou a maioria deles, não é isso que faz a diferença, mas o pecado que está impregnando a vida deles. Precisam conhecer a Jesus, precisam encontrar a luz da salvação que só Jesus pode dar, precisam encontrar a paz de Deus que excede todo o entendimento humano, precisam reconciliar-se com Deus, sair da inimizade. Eu contei para vocês uma história aqui do rapaz, do filho, cuja mãe fora estuprada pelo patrão. A moça de 14 anos, estuprada pelo patrão. A família do patrão, não querendo infamar a família, se juntou com um grupo de religiosos e mandou essa menina para o manicômio. Ela não era louca, ela não tinha demência. Ela apenas fora abusada. Mas entenderam que colocando-a naquele ambiente, eles esconderiam o mal que fora feito a ela. E essa menina então dá à luz a uma criança, que vai ser tomada dela posteriormente. E como ela não era louca, ela é mandada embora daquele lugar, mas sem o seu filho. O seu filho é mandado para um orfanato, como se não tivesse pai nem mãe. E mesmo aqueles que tinham pai e mãe, muitas vezes, eu me lembro, não sei aqui, mas muitas vezes na minha infância eu ouvi: vou te mandar para o colégio interno. Pessoal mais velhinho de repente sabe o que é isso, né? Então tinham aqueles que estavam no colégio interno, mas que tinham pai e mãe. E chegava o dia da visita e o pai ou a mãe ia visitar. E aquele menino não tinha ninguém para visitá-lo. E ele cresce ali. Depois vai para uma outra instituição por causa da idade. Nessa instituição ele aprende a tocar um instrumento musical. Dali ele faz prova, vai para a polícia. Na verdade ele vai para o corpo de bombeiros, ser músico dos bombeiros. E muitos dos seus colegas também vão para a vida militar. Mas havia nele uma angústia. E ele brigava com Deus. Por que Deus? Ele tinha uma briga com Deus. Porque os outros têm pai e mãe, eu não tenho. Porque vem visitar os meus colegas e não me visita. Eu nem sei quem são, ou se tenho, eu não tenho uma resposta. Até que um dia, ele já com 40 e poucos anos, acham a mãe dele, uma senhora de 1,50 m, levam-na até o quartel para celebrar o seu aniversário, e ela é o presente surpresa. E naquele dia, ele não apenas se encontra com a sua mãe, naquele dia ele se reconcilia com Deus, o Deus com quem brigava há tanto tempo, dizendo: cadê meu pai, cadê minha mãe? O homem está brigando com Deus, ele quer fugir de Deus, porque na cabeça dele, Deus não vai fazer bem, na cabeça dele, não é bom ter Deus na vida, mas é um engano, querido. Na verdade, quando o homem tem um encontro com o Criador, na verdade, quando o ser humano tem um encontro com Deus, a
paz, a graça, a vida dessa pessoa é transformada. Há uma mudança radical em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Só que o homem está cego, ele não imagina o quão bom, o quão maravilhoso é ter um encontro com Deus, ser reconciliado com Deus. Eu vi outro dia um rapaz que vivia servindo a demônios, e ele mostrava vídeos ali, servindo aos demônios, mas um dia, ele teve um encontro com Jesus, um dia a sua vida foi transformada, e ele entendeu o quanto ele estava equivocado naquela prática. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele vê de fato que agora a sua vida mudou, que agora ele tem tudo o que precisava, porque aquele que encontra a paz com Deus, encontra tudo o que precisa. Aquele que encontra o Salvador, encontra tudo o que precisa. Aquele que encontra o Pai, encontra tudo o que precisa, encontra paz, restauração, reconciliação, vida, abundância. Por isso que a gente está aqui hoje, mas não podemos, irmãos, em nome de Jesus, nos contentar em ficar aqui. Somente. Precisamos ser porta-vozes dessa notícia. Porque alguém vai recebê-la. E alguém vai ser transformado. A gente não tem noção de que Deus pode usar a nossa vida para ganhar alguém que pode impactar essa nação ou impactar nações. Precisamos nos colocar à disposição do Pai, como Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. O salmista diz: pede-me, e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Uma palavra profética, que aponta para o Salvador, para o Messias. Onde estão aqueles homens e mulheres que querem pedir as nações para Deus? William Carey pediu nações para Deus. Charles Finney pediu que Deus usasse a sua vida. Entre tantos outros homens e mulheres que saíram do conforto da sua casa e foram para um lugar no qual ninguém era conhecido. Mas o coração deles queimava por levar o Evangelho para aqueles lugares. Quando o rei Narbonne vai para a África, ninguém o conhecia. Mas Deus começa a usá-lo, porque ele tinha uma visão clara daquilo que Deus queria fazer. Falta hoje para nós uma visão clara, queridos, da nossa cidade transformada pelo poder de Jesus Cristo. Falta para nós hoje uma visão clara da nossa rua, da rua na qual moramos, transformada pelo poder de Jesus Cristo. Falta para nós hoje uma visão clara dos nossos vizinhos, transformados pelo poder de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando não há visão, as pessoas se perdem. E tem muita gente perdida dentro da igreja. Não perdida no pecado, mas sem direção daquilo que tem que ser feito. Estevão não estava perdido. Ele sabia o que precisava fazer. Ainda que ele tenha dado a vida por isso. Alguém vai dizer: Estevão, não arruma problema não, estava tão bom lá servindo as velhinhas.
Não era melhor que você ficasse lá servindo as viúvas? Vai arrumar ideia de pregar para quê, rapaz? Fica onde você está. Às vezes você se motiva, aí vem uma voz assim, diz assim, irmão, você trabalha a semana toda. Vai arrumar problema para quê? Você faz faculdade, faz curso preparatório. Tanta coisa que você já... Não arruma história, não. Fica aí sentadinho que tá bom. E é cômodo para nós isso. E aí junta a fome com a vontade de comer. Eu já não quero fazer muita coisa mesmo. Ainda vem essa vozinha no meu ouvido. Ah, eu vou ficar, tá bom. Gente, já estou na igreja domingo, já é um milagre. Já comecei a fazer a capacitação destino, já é uma benção. Já estou indo na célula, já está bom demais isso, gente. Quando na verdade, o Senhor está procurando alguém que se levante para tapar a brecha. Quem é de intercessão entende essa fala. Porque interceder é tapar a brecha. Alguém que entregue a vida. Não que vai abandonar sua vida secular, não. Mas que vai além disso. Vai além do servir na comunidade. Vai além dela. Para ser canal de Deus. Para aqueles que estão perdidos. Tamanho é o estado de depravação do homem, que chegamos num nível em que o ser humano não sabe mais quem é. As pessoas não sabem mais quem são. Elas querem ser como alguém, porque elas não têm mais identidade própria. Elas querem ser como as pessoas dizem que elas têm que ser. Como o grupo X, Y ou Z determina para elas como tem que ser. Como tem que vestir, como tem que falar, como tem que viver. E muitas vezes não é nem o que elas querem fazer, mas para serem aceitas, ou para serem amadas, aparentemente amadas. Elas aceitam concordar com aquele tipo de pensamento. O interessante é que o amor só dura enquanto elas caminham na mesma visão que aquelas pessoas ideológica. No dia que muda, não tem mais amor. A Bíblia diz que Deus amou a gente quando a nossa visão estava diferente da dele. A Bíblia diz que Deus amou o homem quando o homem o afrontava no seu dia a dia. A Bíblia diz que Deus amou o ser humano quando o homem era inimigo dele. O que se faz com o inimigo? É simples. Basta olhar as redes sociais. O inimigo a gente... é o que se anuncia por aí. Não, é isso o que o Pai nos ensina. Quando éramos inimigos, Ele decidiu nos amar. E amou tanto que entregou o seu Filho para carregar na cruz os nossos pecados. Nos fez livres. Nos fez seu povo. E o que nós recebemos não pode ficar aqui com a gente. Quem amanhã, na célula, você vai levar? Tem um nome aí para você levar amanhã para a célula? Ou uns nomes? Tem alguém aí?
alguém que não gosta de você. Alguém que te odeia, chama para a célula amanhã. Alguém que não fala contigo, chama para a célula amanhã. Como assim, pastor? Vai desconfiar. Como assim, irmão? Nós somos diferentes. O que nos é ensinado é não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Quando estávamos perdidos, o Pai nos amou. Os que estão perdidos continuam sendo amados pelo Pai. Deus não aprova as suas práticas, mas prova o seu amor para com eles, pelo fato de ter entregado o seu Filho Jesus para morrer na cruz por eles. E nós que temos identidade, nós que fomos feitos filhos e herdeiros, temos o exemplo do nosso irmão mais velho, Jesus. Estevão ora por aqueles que o estão matando. E foi isso que Jesus ensinou na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu estava ali, colocando Jesus na cruz. Eu estava ali, zombando dele. Se tu és o Filho de Deus, desça daí. Eu estava ali dizendo, você não diz que é o Filho de Deus, faça alguma coisa. Era eu quem estava ali. Ele disse, Pai, tem misericórdia. Ele está cego. Pai, tem misericórdia. Ele não sabe o que está fazendo. Pai, tem misericórdia. Vou te contar um segredo. Olhe para mim aqui nesse momento. Um segredo há muito esquecido. E que talvez precisemos reencontrá-lo. E que segredo é esse? Antes de contar para você, já viu o que o pessoal faz na rede social? Assim, tem um segredo que vai mudar a tua vida, mas tu tem que escrever aqui para ganhar, viu, né? A pessoa pensa que o cara vai dar a dica, então se inscreva no meu canal, faz aqui não sei o que lá, que eu vou mandar para... O segredo há muito escondido, que a igreja tem esquecido, eu vou revelar para você aqui nessa noite. Talvez você tenha esquecido disso. A oração ainda funciona. Nós não cremos mais na oração. Que é isso, pastor? Somos crentes. Vou provar que você não crê mais. Você não ora? Você ora um dia e diz, Deus não fez. Você ora 2 dias e diz, está difícil. Não muda, eu estou orando por ele, está piorando. Lá na cruz, Jesus orou e disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. A oração de Jesus tem ecoado pelos séculos. E a graça do Pai tem sido revelada na terra. De modo que aqueles que colocaram Jesus na cruz têm vivido a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e viver uma nova história. Quem você vai levar para a célula amanhã? Não se contente em entrar aqui e sentar na cadeira. Não se contente em entrar aqui e cantar. Não se contente em entrar aqui e dançar. Não se contente em entrar aqui e ficar no som ou na porta da igreja, do prédio da igreja. Estevão, cheio do Espírito Santo, extrapolou. E Deus usou a vida dele. E vidas foram impactadas. Nesse tempo mau, em que aquilo que Paulo anunciou se evidencia cada vez mais, é preciso homens e mulheres cheios do Espírito Santo e com uma visão clara daquilo que Deus quer fazer. Não tem treva que possa permanecer na presença da luz. Quando a luz se revela, a treva tem que sair. A Bíblia diz, não, a palavra diz, porque quem disse foi a palavra, chamado Jesus. Ele disse, vós sois luzeiros no mundo. Ninguém pega a luz para esconder debaixo da mesa. Ninguém pega a luz para esconder debaixo da cama. Se põe a luz no lugar no qual a sua abrangência
seja grande, para iluminar o maior espaço possível. A nossa cidade está cheia de homens e mulheres que dizem professar a Jesus como seu Senhor e Salvador. A nossa cidade está cheia de templos, de prédios de igreja, e cada dia acontece de surgir um novo, faz-se espaços maiores. Temos que tomar essa cidade para Jesus. Temos que tomar essa terra para o Senhor. Tomar, irmãos, tomar a terra. Mas para isso, é necessária uma clareza de entendimento. E muitos de nós não temos isso. Nos contentamos em entrar e sentar e voltar para casa. E é isso que basta. Não, irmão. Entrar no território do inimigo. Como diz a canção antiga, com ele entraremos no território do inimigo e tiraremos os cativos de lá. Às vezes não falta entendimento, às vezes falta coragem. O Senhor Jesus disse que para tomar o território do valente, tem que ter alguém mais valente do que ele. Para entrar no seu território, tirar sua armadura e se apossar do seu território. A igreja não pode temer diante do mal. A igreja não pode temer diante das trevas. A igreja não pode temer diante de Satanás e seus demônios. Porque a igreja está tomada ou imbuída de uma autoridade. Não é uma autoridade humana, não é uma autoridade terrena. Os religiosos perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz isso? Quando Jesus chega, ele diz: o reino dos céus chegou. No reino de Deus não há cativos. No reino do meu Pai não há miséria. No reino do meu Pai as trevas não predominam. No reino do meu Pai Satanás não tem domínio. No reino do meu Pai o mal sai. No reino do meu Pai a graça, o amor, a bondade são abundantes. No reino do meu Pai a vida. No reino do meu Pai a graça. No reino do meu Pai a liberdade. No reino do meu Pai a história é transformada. Eles perguntaram: com que autoridade fazes isso? Eles não entenderam quem ele era. Ele era o representante do reino dos céus na terra. Ele traz consigo o reino dos céus. Nós estamos em Jesus. Lá em João 17 ele orou: que eles estejam em mim, assim como eu estou em ti, Pai. Estamos em Jesus e Ele está em nós. Precisamos andar por essa terra como filhos da luz. Precisamos andar por essa terra como aqueles que trazem consigo o reino dos céus. Precisamos andar como aqueles que têm autoridade para repreender o mal. Precisamos andar como aqueles que têm autoridade pela unção do Espírito Santo, para que as vidas sejam transformadas e libertas pelo poder do nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso. Não há nome como esse no céu, na terra, nem no universo inteiro. É um nome tremendo, é um nome lindo, é um nome digno. O nome de Jesus é poderoso. Precisamos tomar o nome de Jesus e proclamá-lo. Precisamos tomar o nome de Jesus e anunciá-lo. Precisamos tomar o nome de Jesus e dizer: Ele é o Senhor, não há outro como Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. O nome dEle é Jesus. Jesus.